Dois amigos estão conversando sobre seus planos de viagem. Listen to the conversation. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. When are you going to Boston? I'm not going to Boston. I'm going to Washington, D.C. tomorrow night. Oh, I understand. What about you? Are you going to travel? Not for now. Tell me, what are you going to do today? Today I'm going to work. And you? I'm going to see some friends. Would you like to come too? Sure, thanks. Okay, see you. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. When are you going to Boston? I'm not going to Boston. I'm going to Washington, D.C. tomorrow night. Oh, I understand. What about you? Are you going to travel? Not for now. Tell me, what are you going to do today? Today I'm going to work. And you? I'm going to see some friends. Would you like to come too? Sure, thanks. Okay, see you. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. When are you going to Boston? I'm not going to Boston. I'm going to Washington, D.C. tomorrow night. Oh, I understand. What about you? Are you going to travel? Not for now. Tell me, what are you going to do today? Today I'm going to work. And you? I'm going to see some friends. Would you like to come too? Sure, thanks. Okay, see you. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. When are you going to Boston? I'm not going to Boston. I'm going to Washington, D.C. tomorrow night. Oh, I understand. What about you? Are you going to travel? Not for now. Tell me, what are you going to do today? Today I'm going to work. And you? I'm going to see some friends. Would you like to come too? Sure, thanks. Okay, see you. Seja bem-vindo para mais uma lição. Estamos aqui agora para a lição 27, Lesson 27, com o professor Willy. Eu sou o professor Willy. E você pode encontrar comigo no Instagram, @profwillybrasil. Também tem uma conta da escola, que é aces.english. Ou você pode encontrar mais de 750 vídeos no YouTube, youtube.com/acesenglishonline. Vamos lá, então. Vamos começar com os tópicos. Lesson 27, Topics. Nesse vídeo, nós vamos falar de eu não quero nada, qual é o jeito certo de falar isso e por que isso causa confusão. Como dizer estou saindo, estou indo embora, como falar juntos e does mais not. Vamos falar de does quando nós usamos does e quando nós vamos colocar na negação does not. Vamos começar com a nossa revisão, let's review, e você pode ver onde você pode fazer contato comigo online. E principalmente, repare, lá embaixo você vai ver acesenglish.com.br, é nosso site, onde nós vamos colocar a nossa plataforma que vai ser a primeira rede social para pessoas ajudarem umas às outras a aprenderem inglês. Então, vamos começar com a nossa revisão. Number 1. Ask.
As lojas estão abertas? Two. Sim, mas estarão fechadas logo. Three. Por quê? Four. Não tenho certeza, mas eu acho que é por causa que está tarde. Five. O que você vai fazer lá em Boston? Answers 1 to 5. 1. As lojas estão abertas. Are the stores open? 2. Sim, mas estarão fechadas logo, ou em breve. Yes, but they'll be closed soon. 3. Por quê? Why? 4. Não tenho certeza, mas eu acho que é por causa que está tarde. I'm not sure, but I think it's because it's late. I'm not sure, but I think it's because it's late. 5. O que você vai fazer lá em Boston? What will you do there in Boston? Ou poderia usar what are you going to do there in Boston? More review. Let's continue. Number 6. Você vai trabalhar? Seven. Não, eu vou ver alguns amigos. 8. E a minha família vai fazer compras. 9. Eu só vou precisar de alguns dólares. 10. O que você vai fazer amanhã à noite? Answers 6 to 10. 6. Você vai trabalhar? Are you going to work? 7. Não, eu vou ver alguns amigos. No, I'm going to see some friends. 8. E a minha família vai fazer compras. And my family is going to shop. Ou and my family is going shopping. Pode ser qualquer uma dessas frases. 9. Eu só vou precisar alguns dólares. I'll only need a few dollars. 10. O que você vai fazer amanhã à noite? What will you do tomorrow night? Or what are you going to do tomorrow night? Lembrando que, como o português, não vai mudar muito se você falar o que você vai fazer amanhã à noite, o que você fará amanhã à noite. Mesma coisa em inglês. Não vai mudar muito se você falar will ou se você usar going to. A outra coisa para lembrar, essa coisa de some e few. A few nós usamos para incontáveis e geralmente é entre 3 ou 4, talvez 5 da coisa contável. Agora vamos falar da terceira pessoa em inglês. É muito importante porque é a única conjugação no presente que é diferente do que as outras pessoas. Agora, revisando o que nós chamamos da primeira coluna, que são os pronomes de sujeito. No singular, ele, he, ela, she. E para coisas, quando nós usamos ele ou ela em português, nós usamos it em inglês. Agora, no plural, eles e elas são they.
eles e elas são they. Não importa se você tiver um grupo com homens e mulheres ou só mulheres, tanto um grupo quanto o outro, nós vamos usar o pronome they. E também quando nós temos eles ou elas sendo coisa, nós vamos usar they, que causa às vezes confusão, porque nós falamos tanto he, she, pessoas, it, coisa. He, she, pessoas, it, coisa. Daí nós praticamos, e nós chegamos nesse ponto e nós meio queremos uma coisa separada para coisas, mas na verdade eles e elas, não importa se for pessoas ou se for coisas, todos vão pegar o pronome they. Então, vamos olhar essa conjugação no presente com a terceira pessoa singular. Precisar, to need. Quando é eu, é I need. E as outras conjugações, I need, you need, we need, they need. Mas quando é terceira pessoa singular, she needs water. She needs water. Então, pega o S. A coisa importantíssima para lembrar aqui é que verbos não têm singular ou plural. Esse S não representa plural. É simplesmente a mudança da conjugação. She needs water. She é singular, não tem nada a ver com plural. Agora, quando nós colocamos my wife Anna needs water. Então, my wife Anna, nós vamos conjugar também como needs. Não é she ou he ou it, mas também vamos usar o verbo com essa conjugação de terceira pessoa singular para qualquer sujeito, qualquer substantivo, onde se nós fôssemos colocar um pronome, esse pronome seria ou he, ou she, ou it. Nesse caso, my wife needs water ou Anna needs water. Então, quando nós olharmos essa conjugação de terceira pessoa singular, nós vamos usar esse S no presente com verbos regulares, quando nós temos she, ou he, ou it, ou qualquer sujeito, qualquer substantivo que nós íamos trocar pelos pronomes he, ou she, ou it. Nesse caso, my wife seria she, então my wife vai ser my wife needs. Anna também seria she needs, então Anna needs water. Com querer, to want. He wants to eat. Então, se fosse I, os outros, I want, you want, we want, they want. Mas he wants to eat. Então, a mesma coisa aqui. Se for my husband wants to eat, porque seria he. My son wants to eat, também seria he. Daniel wants to eat, também seria he. Então, nesse caso, qualquer um desses sujeitos nós vamos usar com S. Então, se fosse my wife, seria my wife wants to eat, Anna wants to eat. E se nós trocarmos my husband needs water, my son needs water, Daniel needs water. Agora, quando nós fazemos uma pergunta ou nos negamos, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós estabelecemos com verbos auxiliares, com verbos fracos. A única mudança é que em vez de usar do, nós usamos essa palavra que você pode ver aqui, que é does. Então, nós temos a afirmação she needs water. Na afirmação, não precisa e, na verdade, na maioria das situações, não se usa o verbo auxiliar. Pode usar, mas é só para ênfase. Então, she needs water, 100% certo. Agora, sabemos que nós precisamos do S por causa que é ela. Agora, quando nos negamos, she does not need water ou doesn't. Does not ou doesn't. Lembrando que contrações, os nativos vão usar na maioria das situações fora de quando eles querem mostrar ênfase ou numa situação mais formal. Então, o mais usado seria she doesn't need water. Então, se fosse I don't, you don't, we don't, todos os outros don'ts,
Mas quando é she ou he ou it, fica she doesn't need water. She does not need water. Agora, na pergunta, does she need water? E repara aqui o que acontece. Nós vamos usar esse S uma vez só. Então, mudando o verbo auxiliar do para does, faz com que nós mudemos também o need de volta para o normal, ou seja, o need. So, do you need, do I need, do we need, does she need, does he need, does it need water? Então, nesses casos, não vamos ter um S tanto no does quanto no need. Vamos colocar apenas uma vez e nós vamos mudar o do para does em vez de mudar o need para needs. Indo para querer, to want. He wants to eat. He doesn't want to eat. Então, ele quer comer, ele não quer comer. Does he want to eat? Mesma coisa, nós vamos tirar o S, deixar o verbo principal de volta ao normal e mudar o verbo auxiliar. Does he want to eat? Ele quer comer? Então, vamos praticar o que nós vimos agora. Number 11. Onde ela quer comer? O que ele precisa? Ele quer, mas ela não. 14. Chove muito em Toronto? Minha filha não quer ir. Answers 11 to 15. 11. Onde ela quer comer? Where does she want to eat? Ok? Coisas importantes para lembrar aqui. Preciso do verbo auxiliar, mas esse verbo auxiliar vai ser does e não do. E você não vai mudar o want para wants, porque não é afirmação. 12. O que ele precisa? What does he need? 13. Ele quer, mas ela não. He wants to, but she doesn't. Então, lembrando que want é verbo medroso, mesmo com essa conjugação na terceira pessoa singular, não vai mudar o fato que want é medroso. Então, he wants to, but she doesn't, mas ela não quer. Lembrando, é como uma espécie de resposta curta. Não precisa colocar she doesn't want to. Pode ser só she doesn't, como I don't. Que pode também ser usado em resposta curta. 14. Chove muito em Toronto? Does it rain a lot in Toronto? Does it rain a lot in Toronto? Okay. Poderia colocar does it rain much in Toronto? Podemos usar much para muito quando não é afirmação, como nesse caso. 15. Minha filha não quer ir. My daughter doesn't want to go. Então, o verbo sair. Sair is to leave. Saindo, gerúndio seria leaving. Estar saindo, to be leaving. Okay? Usamos muito isso, to be leaving. Por exemplo, I am leaving now. Estou saindo agora. She is leaving the city. Ela está saindo da cidade, está partindo da cidade. Jim and Anna are leaving their jobs. Jim e Anna estão saindo dos seus empregos, dos seus trabalhos. Então, muito usado essa ideia de estar saindo para dizer eu não quero nada. A tendência, como nós podemos ver aqui, I don't want nothing. Por quê? Porque nada é nothing. É nothing. Se tiver só nada, é nothing. Só que nós temos aquela regrinha do inglês onde nós não podemos ter duas negações. Então, se eu colocar I want nothing,
Tudo bem, não tem problema. Literalmente, eu quero nada. Mas em inglês nós não podemos falar literalmente eu não quero nada, porque não negativa, nada também negativa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar I don't want anything. I don't want anything, literalmente eu não quero qualquer coisa, mas estamos forçados a fazer isso por causa daquela regrinha de duas negações em inglês. Então eu chamo a forma de I want nothing de negação natural, porque não estamos forçados a fazer nada, é só uma negação. E eu chamo essa forma de I don't want anything de negação forçada, porque estamos forçados a colocar o que literalmente significa qualquer coisa, mas nos traduzimos como se fosse eu não quero nada. Porque o inglês tem essa regrinha de duas negações e o português não tem, pelo menos no uso. Agora, um dos meus alunos já me falou que existe isso também em português, só que ninguém segue. Então, vocês que sabem mais do português podem discutir entre vocês, mas é isso que eu entendo. E quando nós falamos eu quero algo, I want something. Coisa interessante, I want something, eu quero algo, eu quero alguma coisa. Agora, se você falar I want anything, não é que eu quero nada, porque anything não significa nada. E esse é o grande engano. E esse é o grande engano que acontece. As pessoas acham que por causa que nós traduzimos eu não quero nada usando anything, as pessoas acham que anything significa nada. Mas na verdade não significa nada. Então se você colocar I want anything, eu quero qualquer coisa, você está enfatizando o fato que é qualquer coisa. Então você está com muita fome e a pessoa fala What do you want to eat? O que você quer comer? I want to eat anything. Right? Eu quero comer qualquer coisa. Onde se você fosse falar I want to eat something, é só eu quero comer algo, eu quero comer alguma coisa. Então esse anything, numa afirmação, fica mais enfático que é qualquer coisa mesmo. Together é juntos ou juntas. Let's go together, vamos juntos. They go to Disneyland together every year. Eles vão para Disneylândia juntos todo ano. Também pode falar, they go together to Disneyland every year. Não tem muita diferença se você mudar a posição desse together. Até soa um pouquinho estranho para mim, mas eu já ouvi pessoas falando, they go to Disneyland every year together. Então, realmente, não faz muita diferença. Let's practice. Vamos praticar mais uma vez. Number 16. Quão longe é ou qual é a distância? Seventeen. Quanto dinheiro ela quer? 18. Eu não quero nada. 19. Estou saindo agora. 20. Mas ela não está saindo. 16. Quão longe é? Qual é a distância? How far is it? How far is it? 17. Quanto dinheiro ela quer? How much money does she want? Lembrando do uso de does. Então, não importa se você colocar uma palavra de questão na frente, ainda temos que usar o verbo auxiliar e, nesse caso, com she tem que ser does. Se fosse quanto dinheiro você quer, seria how much money do you want? Ainda temos que ter esse do, porque a palavra de questão, mesmo nos chamando de palavra de questão, muitas vezes podem ser usadas até em afirmação, então não indica uma pergunta e ainda precisamos desse verbo auxiliar com verbos fracos. 18. Eu não quero nada. I don't want anything, como nós vimos agora. 19. Estou saindo agora. Estou partindo agora.
I'm leaving now. 20. Mas ela não está saindo. But she's not leaving. E também pode ser but she's not going. Quando esse go é óbvio que é sair, você pode substituir o verbo ir, o verbo go, por leave. 21. Eles estão saindo juntos. 22. Minha esposa quer ver alguns amigos. 23. E eu vou trabalhar, mas ela não. 24. Por que não? 25. Porque eu não tenho dinheiro. Não tenho. Answers 21 to 25. 21. Eles ou elas estão saindo juntos ou juntas. They're leaving together. 22. Minha esposa quer ver alguns amigos. My wife wants to see some friends. Ou a few friends, dependendo da quantidade. E se você quer deixar claro que é mais ou menos 3, 4, 5, ou você pode usar some, que daí poderia ser de 3 a até nós chegamos em muito. 23. E eu vou trabalhar, mas ela não. And I will work, but she won't. Ou and I'm going to work, but she isn't going to. Então, alguma coisa interessante aqui, né? And I will work. Daí nós temos aquela coisa de como se fosse uma resposta curta, but she won't. Won't por quê? Porque won't é a contração de will com not. Quando nos contraímos essas duas palavras, fica won't. Number 24. Por que não? Why not? 25. Porque eu não tenho dinheiro. Não tenho. Because I don't have money. I don't have any. Lembrando, lá atrás, quando nós falamos de have como verbo medroso, daí não dá para dizer I don't have. Tem que ser I don't have any para dizer eu não tenho nenhum, no caso. I don't have any. Daí se referindo ao dinheiro que veio antes. Até na primeira frase também pode falar because I don't have any money, que deixa um pouco mais enfático. I don't have any money, nem um pouquinho. Let's keep going. Mais prática. More practice. Number 26. Ela não tem carro. Mas ela precisa. 28. Ela tem dinheiro suficiente? 29. Sim, ela tem dinheiro suficiente. 30. Eu acho que ela tem. Answers 26 to 30. 26. Ela não tem carro. She doesn't have a car. Repara aqui, em português nós podemos falar ela não tem carro ou ela não tem um carro, mas em inglês tem que ser ela não tem um carro. Não pode deixar esse artigo a para fora. She doesn't have a car. 27. Mas ela precisa. But she needs one. Então, nós podemos usar o one para representar aquela coisa que nós falamos antes para não ser repetitivo. But she needs one. Agora, se falar but she needs a car, não seria errado, só que os nativos vão usar mais esse one para evitar essa repetição. 28. Ela tem dinheiro suficiente? Does she have enough money? 29. Ela tem dinheiro suficiente. She has enough money. Então, repara essa diferença aqui. Quando é afirmação, você não vai usar
o verbo auxiliar, e por isso você vai conjugar o has com terceira pessoa singular. Então, has é para she, para he, para it, e have para o resto. She has enough money. I have enough money. You have enough money. We have enough money. They have enough money. She has enough money. He has enough money. It has enough money. 30. Eu acho que ela tem. I think she does. Então, mais uma vez, como uma resposta curta, você pode falar I think she has enough money, mas daí não precisa. Pode só colocar o does. E como eu gosto de chamar esses verbos auxiliares quando fazem isso de verbos vampiros, esse does vai chupar o sentido desse ter que foi falado na frase anterior. Number 31. Por que ela está saindo? (32) O que você precisa? (33) Eu acho que nós não precisamos de nada. Ou eu não acho que nós precisamos de nada. (34) Nós não precisamos de nada, mas queremos comprar algo para nossa filha. Uma frase longa, vou repetir. Nós não precisamos de nada, mas queremos comprar algo para nossa filha. (35) Eu e James não temos tempo. Answers 31 to 35. 31. Por que ela está saindo? Why is she leaving? 32. O que você precisa? What do you need? 33. Eu acho que não precisamos de nada. Ou eu não acho que nós precisamos de nada. I don't think we need anything. 34. Nós não precisamos de nada, mas queremos comprar algo para nossa filha. We don't need anything, but we want to buy something for our daughter. Então, em português pode ser, mas precisamos comprar, mas em inglês nós precisamos esse nós. Mas nós precisamos comprar. Precisamos do we want, onde em português é opcional. Number 35. Eu e o James não temos tempo. James and I don't have time. Lembrando aquela coisa que em inglês é uma língua cavalheira, outra pessoa vai primeiro, e outra coisa vai I quando é sujeito, geralmente no começo da frase. Rapid fire, chegamos na hora de nossas respostas rápidas. Eu vou te dar mais ou menos 3 segundos, vou falar a frase para você traduzir, você vai ter uns 3 segundos para traduzi-la e vamos lá. Number 1. Nós vamos sair de Seattle. We're leaving Seattle. Or we are leaving Seattle. Number 2. Aonde ela quer ir? Where does she want to go? Where does she want to go? Number 3. Eu não tenho nada para ver. I don't have anything to see. Number 4. Eles estão saindo das suas casas. They're leaving their houses. They're leaving their houses. Number 5. O posto fica à direita. The gas station is on the right.
Number 6. A Ana não trabalha muito. Anna doesn't work a lot. 7. O que eles vão comprar em Seattle? O que eles vão comprar em Seattle? What will they buy in Seattle? Ou what are they going to buy in Seattle? 8. Eles não vão comprar nada para mim. They aren't going to buy anything for me. Ou they won't buy anything for me. 9. E então nós vamos para o Brasil juntos. And then we're going to Brazil together. And then we're going to Brazil together. Number 10. Ele vai precisar de alguns dólares. He's going to need a few dollars. Ou he'll need a few dollars. He will need a few dollars. Great job, muito bem. Mais uma lição completa. Continue com esse vibe de completando as lições. Não perca a próxima, pois na próxima tem tudo isso. Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profili.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.